Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre você e sobre sua família. Que você tenha uma semana cheia da presença do Espírito Santo. Gostaria de refletir rapidamente com você, falar um pouquinho sobre o arrependimento e confissão do pecado. Nós estamos aqui, vivendo ainda aqui nessa terra. E eu creio que estamos vivendo num tempo que não está sendo fácil. Não está sendo fácil. Nós vemos aí a proliferação da maldade. O próprio Senhor fala que o mundo está em trevas. E nós temos, como igreja, que se arrepender. Nós temos que nos arrepender. E a confissão que nós fazemos dos nossos lábios, tanto por nós como pelos pecados dos nossos antepassados, nos leva a voltar novamente, a nos conectar novamente à presença do Senhor. Eu vou ler para você o texto de Neemias 9, que é tão interessante. Neemias, no capítulo 1, era o copeiro do rei e ele se predispôs a reedificar, a construir novamente os muros, as muralhas de Jerusalém, que elas estavam todas deterioradas, derrubadas, e ele se prontificou. Motivado, eu creio, pelo Espírito Santo, ele foi, enfrentou os adversários e o Senhor o prosperou. Ele, em todo momento, ele fala: quem me prosperou foi o próprio Deus. E assim na nossa vida, quem está à nossa frente, quem nos prospera é o Senhor. Nós temos que reconhecer que a prosperidade vem dele. Mas hoje eu quero falar sobre o arrependimento. Depois que foi feito a restauração dos muros ali, e Neemias, juntamente com alguns companheiros ali, com pessoas que se levantaram, para reedificar os muros de Jerusalém, ele, através do escriba, ele foi no livro de Moisés e começou a perceber que eles estavam totalmente fora dos preceitos do Senhor. Quando a gente se depara com a palavra de Deus, quando a gente faz a leitura da palavra de Deus e a gente lê diariamente, a gente vê como nós estamos muitas vezes fora do direcionamento de Deus, longe, muitas vezes longe da vontade do Senhor, muitas vezes fazendo a nossa vida da forma como a gente quer e não como Deus mandou, determinou. Assim foi eles ali no passado, e eu quero ler alguns versículos para você que eu achei muito interessante. Diz assim, no capítulo 1, diz assim, de Neemias 9, diz: e no dia 24 deste mês, ajuntaram-se os filhos de Israel com jejum e com sacos, e traziam terra sobre si. E a descendência de Israel se apartou de todos os estrangeiros, e puseram-se em pé, e fizeram confissão pelos seus pecados e pelas iniquidades de seus pais. Ali, naquele dia determinado, eles fizeram o ajuntamento de todo o povo de Israel, com jejum e com panos de saco. E eles colocavam a terra sobre a sua cabeça. Era um sinal de humilhação. Eles colocavam um pano de saco e se humilhavam, porque eles reconheciam diante de Deus que eles não eram nada. E aqui diz que eles todos se apartaram dos estrangeiros, das pessoas erradas, das más companhias, e eles se puseram em pé e confessaram seus pecados e também o pecado de seus pais. E olha que interessante, um pouquinho mais na frente, no versículo 6, ele fala assim: só tu és Senhor, tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto neles há. E tu os guardas com vida a todos, e o exército dos céus te adora.
Tu és o Senhor, o Deus que elegeste Abrão e o tiraste de Ur dos Caldeus e lhe puseste por nome Abraão. Oh, glória a Deus! E aqui eles vão narrando todos os feitos do Senhor. Eles trazem à memória tudo aquilo que o Senhor fez nos seus antepassados. Todo o favor de Deus. Será que eu e você temos compreendido isso? Tudo que o Senhor tem feito por nós, tudo que está aqui na palavra, tudo que o Senhor fez, cada livramento que o Senhor nos deu ali nos nossos antepassados, será que nós temos trazido isso à memória? Será que nós mencionamos isso ao Senhor? Pai, te dou graças porque o Senhor tem tido misericórdia de nós. O Senhor tem livrado esta nação de geração em geração. O seu braço tem sido estendido para nós, ainda que não sejamos merecedores. Em nenhum momento, amado, minha amada, nós merecemos o favor de Deus. Mas a sua graça, o seu favor, a sua grandeza, a sua misericórdia que se renova a cada manhã, ela tem se estendido para nós. Como é importante a gente se arrepender nesse momento como igreja, se prostrar, se humilhar, porque aquele que se humilhar, se converter dos seus maus caminhos, o Senhor fala que Ele vai ouvir e vai curar essa terra. É o que nós temos lido, muitas vezes temos lido esse versículo: se o meu povo se humilhar, se o meu povo orar, se o meu povo se converter, eu vou olhar, ou vou ouvir a sua oração e ainda vou sarar a sua terra. O que nós precisamos como igreja hoje é se humilhar, se arrepender, confessar. Mas você pode falar para mim: eu tenho andado diante do Senhor, glória a Deus, mas mesmo assim nós temos que confessar ao Senhor pelos nossos antepassados, pelos nossos parentes, pelos nossos familiares, por essa nação que nós temos visto corrompida, né? Nós temos visto não proferem mais a verdade, não fazem mais a justiça. Nós temos visto, não a nível nacional, Brasil, mas nós temos visto a nível mundial, como nós não vemos mais a verdade, a justiça, a pureza. E o Senhor fala aqui, nesta palavra comigo e com você, que o povo fez isso no passado. O povo ali, através de Neemias, né, que ele restaurou aquelas muralhas de Jerusalém. E logo após, quando o povo se deparou com o livro de Moisés, eles se arrependeram, confessaram os seus pecados. E assim, quando a gente olha para a palavra do Senhor e a gente vê a verdade, conhecereis a verdade que nos liberta é a palavra de Deus. Quando a gente se depara com a palavra de Deus, nós podemos perceber o quanto temos caminhado erroneamente, como esta nação, como muitas vezes até mesmo a igreja está fora dos preceitos do Senhor. Mas aqui fala também, queria deixar para você, em 1 João, fala assim, do capítulo 1, verso 9, fala: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. E no 10 diz: se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então, se a gente confessar, se a gente se arrepender como igreja do Senhor Jesus, o Senhor é poderoso para nos perdoar esta nação, nos purificar, nos livrar de toda injustiça, nos livrar
das coisas terríveis como igreja do Senhor e nos restabelecer novamente. Restabelecer novamente a comunhão com Deus. É a única forma de a gente voltar à essência da adoração, voltar ao primeiro amor, é a gente todos os dias nos humilhando. Dobre o seu joelho na sua casa, faça uma oração sincera com teu Deus, peça perdão por si, pelos seus governantes, por esta nação, peça perdão, se arrependa todos os dias, porque assim, meu amado, minha amada, que nós vamos como igreja do Senhor Jesus, nos preparando para a vinda do Senhor Jesus, nos preparando, nos purificando. O Senhor está nos adornando para a volta do Senhor Jesus, que está bem próxima. Não sabemos o dia e nem a hora, mas enquanto igreja, enquanto estamos aqui, nós temos que fazer alguma coisa. Nós temos que fazer a diferença. E assim foi na vida de Neemias e de todo aquele povo que reconheceu a grandeza do Deus Criador dos céus e da terra, levantou um clamor e reconheceu todos os feitos, tudo que o Senhor vinha fazendo pelo povo, e tentaram restabelecer novamente a comunhão com o Senhor. Glória a Deus por isso. Que o Senhor te guarde e te abençoe. Acesse o nosso canal Guerreiras em Oração. Você vai receber um conteúdo cheio da presença do Senhor e que vai edificar a sua fé. Deus te abençoe, em nome de Jesus.